Isaías 53 diz assim: Quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou o seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Cara, eu tenho uma pergunta pra falar pra você. Você já sentiu vergonha de Deus? Sabe, muitas das vezes a gente pensa sobre sentir vergonha de Deus, a gente lembra daquela história de Adão e Eva, que Adão estava no jardim e ele se escondeu de Deus porque eles tiveram vergonha. Só que existe uma outra situação que nos deixa envergonhados, que é quando nós sentimos que nossa fraqueza, ela é insuportável para Deus. A gente sente que os transtornos que nós temos, as marcas que nós recebemos, tudo aquilo que nós levamos conosco é insuportável para Deus, como se Deus não aguentasse suportar isso, como se um resquíciozinho sequer de imperfeição fosse intolerável para Deus. Mas é claro que qualquer resquício daquilo que não é santo, daquilo que não é puro, não é aceito por Deus. Mas existem coisas que estão no nosso corpo e que atrapalham um pouco a nossa visão de como que Deus nos olha. Deixa eu dar um exemplo. Tem muita gente que acha que por ter TDAH não vai conseguir servir bem na obra de Deus porque é esquecido, aparenta não ser esforçado, ou se eu tiver esquizofrenia, é impossível que Deus ele venha cuidar de mim, ele venha me amar, porque eu escuto vozes, e se eu escuto vozes, logicamente Deus não me livra, Deus não me ama, Deus não me quer. Eu fiz um vídeo, eu vou colocar aqui, que eu falo justamente sobre isso. Mas a verdade é que as nossas dores não são insuportáveis para Deus, exatamente porque Ele suportou essa dor por nós na cruz. Se você reler aqui comigo, em Isaías 53, você verá que diz assim no versículo 3: Foi desprezado e rejeitado, homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Então talvez você seja o tipo de cristão que está carregando a sua cruz, que está lidando com essa carga pesada que é o seu transtorno mental, que é seu transtorno emocional, ou talvez seja algo que você vê na sua família, que você tem que meio que carregar para outra pessoa. Porém, o Senhor diz aqui que Ele conhece o sofrimento mais profundo. Ele sabe aquilo que você está precisando. Ele conhece a sua dor. Ele sentiu a sua dor. E eu quero te dizer também que você não precisa ter vergonha de Deus, porque Ele não se envergonhou de você naquela cruz. Na verdade, naquela cruz, tudo que Ele fez foi por amor. Então, a partir do momento que Ele carregou essa dor que você sente e que você acha que Deus não aguenta nem olhar, o Senhor Jesus não só olhou, mas Ele carregou essa dor, Ele sentiu essa dor e Ele viveu essa dor para que você pudesse ter uma vida verdadeira através dela. Então, nós andamos no caminho que Ele andou, no sentido de Deus já abriu um espaço para mim, Deus já andou nesse caminho de dor, então eu posso ter certeza que Ele que vai cuidar de mim e que não é necessário que eu sofra tanto assim, porque a verdade é que felizes são aqueles que têm a vida eterna, felizes são aqueles que estão dia e noite aguardando as mensagens dessa palavra, desse livro. Então, o Senhor Jesus, ele nunca esquece a dor dos seus, ele nunca esquece a dor dos seus filhos. Só que às vezes a gente se afasta de Deus por achar que Deus não aguenta lidar com isso. Às vezes a gente acha que nossas crises são um incômodo, um grande incômodo para Deus, mas Deus não pensa assim. Nossas crises são oportunidade de nos vincularmos mais firmes com Ele, de estarmos mais perto dEle e de sermos mais dependentes dEle. Então, o Senhor, Ele não te julga quando você tem esse momento, quando você tem esse transtorno, quando você tem essa dificuldade, esse espinho na carne. Ele não te julga.
Pelo contrário, ele diz que a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então a única pessoa que tá te afastando de Deus nesse momento de dor e de vulnerabilidade é você mesmo. E por mais que seja uma coisa difícil de entender, o meu Deus, o nosso Deus, ele não desampara ninguém, ele não lança ninguém fora. O próprio Jesus vai dizer que Deus Pai enviou as ovelhas para ele e ele de modo nenhum vai abrir mão delas. Então não importa aquilo que você esteja passando, não importa aquilo que você esteja sentindo, Deus não vai abrir mão de você. A única pessoa que pode abrir mão de você é você. Você pode sair da presença dele, é você que tem essa decisão. Mas enquanto você está firme ali, o Senhor está sendo recíproco com a sua decisão. Então não tenha vergonha e não se esconda como Adão, não se esconda como Eva, mas se achegue a Deus e saiba que ter um espinho na carne não é sinônimo de vergonha. Ter um espinho na carne significa testemunho, um testemunho muito lindo que você vai contar. Amém? Eu fico feliz de você ter assistido até aqui. Falei um pouco rápido porque a bateria tá acabando, mas que Deus venha continuar te abençoando. E até o próximo vídeo. Tchauzinho.